Demorou, mas chegou. Todo mundo... Eu também demorei hoje, Isa. Tô aqui. Boa tarde, galera. Boa tarde. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho essa tela. Então, uma coisa aqui embaixo. Fica melhor para vocês enxergarem eventualmente. Se eu posso fazer careta... Vocês conseguem me ver. Vamos começar. A aula de hoje é sobre aprendizagem não supervisionada. Tem alguns outros nomes, tá, para essa mesma aprendizagem. Bem-vindo, Amanda e Gisele, que foram os dois últimos que entraram. Então, a aula de hoje é sobre aprendizagem não supervisionada. E o que é isso? Ok, a gente vai usar bastante o quadro para desenhar. E também... legal. Também um material do slide. Então, vamos seguir. Só vou testar aqui e chavear para o quadro branco. Beleza, está funcionando direitinho também. Bom demais. Eita, fiz merda. Oh, meu Deus. Besteira que eu fiz. Oi. Travou aqui, não foi? Para vocês? Travou. Não, não é tua net, não. Foi aqui, eu fiz besteira. Pronto. Eu vou mudar aqui a apresentação de novo. Voltou. Voltou para vocês? Show. Voltou. Então vamos começar. Podem falar, viu? Não me deixe falando sozinho, não. Eu sei que é hora do almoço. Pós-almoço, segunda-feira. É hora da preguiça, professor. É hora da siesta, como eles dizem lá na Espanha. Lá é quase... É cultural, né? Claro, não é lei, mas é lei tirar a sonequinha depois do almoço. Não é nosso caso, a gente é brasileiro. Tem que trabalhar, falar. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tipo diferente de aprendizagem de máquina, métodos de inteligência, né, artificial também, bem voltado a tratamento de dados, interpretação, compreensão, tá? Deixa eu ver se vocês estão me vendo. E eu vou falar em especial de um método chamado Caminhos. Esse método é diferente daquele método que eu falei para vocês, K-Neighborhood, né, que é dos vizinhos mais próximos. Tem similaridade, tem muitas similaridades, na verdade, mas são coisas diferentes. Vamos seguir. Então, a gente ainda está em Fundamentos e Métodos. É a maior unidade. Entretanto, a gente já está terminando, porque depois disso só tem redes neurais, que isso deveria ter sido sexta e redes hoje, mas aí fica redes na próxima sexta. Pronto, aprendizagem não supervisionada. É bem legalzinho esse cartoon aí. E qual a diferença entre os dois? Por favor, alguém pode dizer? Encontrei os erros. Bem-vindo, Pablo. E aí? O que tem diferente entre essas duas imagens? Não supervisionada, tipo como se fosse um autodidata, digamos assim, aprende sozinho. Enquanto a supervisionada tem a pessoa lá acompanhando. É por aí. É por aí. Nos dois casos, a gente tem que estabelecer uma atividade, uma tarefa, uma meta, que é tentar compreender o universo de dados, nesse caso, o universo de dados. Tendo em mente que a gente já definiu que é um problema. Então, a gente tem um problema e quer entender, quer criar um software, um programa, um algoritmo, para entender e aprender
em cima desse conjunto de dados, porque isso é uma das definições que a gente tem lá. No lado da esquerda, a gente tem... Opa, cadê aqui meus marcadores? Ponteiro, caneta azul, caneta azul. Vamos lá. Primeiro lado, a gente tem aqui um caso de o autodidata, né? No caso, um software que vai tentar detectar ou entender a partir do conjunto de dados. E a gente vai tentar definir o que é esse entender a partir do conjunto de dados. E do outro lado, a gente tem a aprendizagem supervisionada, que é o que a gente trabalhou até agora. Em todos os nossos problemas até então, a gente tem um conjunto de X de entrada, que são os nossos parâmetros livres, e o nosso Y de saída, que é o resultado da função, é o que depende desse X, certo? Então, até então, para classificação, por exemplo, esse Y são classes. Então, classe 1, classe 2, classe 3. Para regressão, esse Y é um valor real, por exemplo, né? Real, é um valor numérico. Então, a gente está tentando predizer um determinado valor de função. Ok, só que, e agora? A gente está no não supervisionado. E a gente tem o mesmo conjunto de dados. Só que agora o Y ele vai aparecer de um jeito diferente. Esse Y ele vai ser descoberto. A gente não conhece ele ainda, a gente não definiu ele, seja por uma opção, ou seja por uma forma diferente de abordar o mesmo problema, às vezes, tá? Tem muito, um universo gigantesco de aplicações aí. Vamos lá. Próximo. Então, voltando, toda aula pega e coloca, que aqui é IA. Então, habilidade para raciocinar, planejar, resolver problemas, pensar abstratamente, compreender ideias complexas e aprender a partir da experiência. Então, o que é experiência para a gente? Quando a gente definiu lá em classificação de aprendizagem supervisionada é classificação, quando a gente tinha, por exemplo, aquele problema de classificar as íris, as flores, lembra que a gente tinha 3 classes? Então, o que é aprender a partir da experiência naquele problema? A gente tinha a íris, os dados o subconjunto de dados, né? Um que representava a íris da categoria 1, a íris da categoria 2 e a íris da categoria 3. O que é aprender a partir da experiência? A gente pega um exemplar e a gente sabe que para o dado de entrada X, a gente tem o dado de saída Y. Isso aqui é um exemplo. Isso aqui eu passo para o meu algoritmo, para o meu modelo, e o meu modelo ele vai aprendendo a partir dessa experiência. Aí a gente pega um outro dado do exemplo 2 e faz o mesmo. Está vivo aqui. E faz o mesmo. Aí a gente pega outro dado do exemplo 3 e faz o mesmo. E a gente faz isso de novo, com 1, faz com 3 agora, depois com 2, alterna, né, aleatoriamente. A gente faz isso inúmeras vezes, até que o nosso modelo seja treinado. Isso é passar por uma experiência de aprendizagem do ponto de vista de aprendizagem de máquina. A gente tem vários pares, entrada, input, e saída, output. Então, eles são rotulados, eles já estão pré-definidos, x, y. Mas o que acontece se, de repente, agora a gente precisa aprender e a gente não tiver essa ideia de experiência já catalogada? Essa ideia de que alguém já olhou os dados e resolveu categorizar aí em classes ou resolveu atribuir valores contínuos para cada um dos dados. Então, é aí que entra o nosso problema de aprendizagem não supervisionada e, assim como os outros, a gente tem uma infinidade de possibilidades de aplicação, certo? Bom, dentre essas aplicações, eu destaco para vocês essas 3. Só colocar aqui outra cor da caneta, colocar azul caneta, em homenagem àquele músico famoso. Vocês conhecem a música do Azul Caneta? Caneta Azul? Quem conhece, né, professor? Tá bom. Foi utilizado muito ontem na eleição.
Quem foi? O pessoal usou isso de jingle de campanha. Vamos lá. A gente tem clusterização, a gente tem redução de dimensionalidade e detecção de anomalias. Eu vou falar hoje sobre clusterização e se no final da aula der tempo a gente fala um pouquinho de redução de dimensionalidade e detecção de anomalias, tá certo? Então, clusterização. A ideia é encontrar padrões e tem uma infinitude de aplicações. Vamos para a primeira ideia ainda. A gente hoje vai falar de algumas coisinhas teóricas e algumas relações disso com a probabilidade estatística, com machine learning, com um problema real, com problemas clássicos da área de marketing, propaganda, publicidade, etc. Então, essa figurinha é bem interessante, porque até então a gente tinha um conjunto de dados de entrada e a gente já sabia e já conhecia que tem exemplares de um tipo ou de outro. Nesse caso, qual é a ideia? A gente tem um conjunto de exemplos. Eu não sei se é categoria 1, 2 ou 3 ou 4. Eu não sei. E a gente usa um algoritmo para tentar detectar similaridades e dissimilaridades, ou seja, existe uma métrica que vai me permitir definir quão próximos ou quão distantes ou quão similares ou quão distintos os elementos de entrada do meu algoritmo, do meu modelo, são entre si, certo? Então, qual é a ideia? O nosso modelo, ele vai entregar uma saída, e a gente que vai ter que ajustar, vai entregar uma saída em que vai categorizar esses dados em 2 grupos nesse caso, porque a gente define a quantidade de grupos que a gente quer. Nesse caso eu coloquei 2, então ele vai dizer, olha, eu tenho 2 grupos. Tem os grupos dos exemplos que são mais similares entre si, provavelmente ele detectou aqui que eles têm esse tipo de orelhinha, ou bigodinho, ou a boca de um determinado jeito, né? E esse outro ele detectou talvez o focinho de um jeito, a largura da cabeça, né, do animal, nesse caso aqui, cachorros e gatos. Mas a gente coloca uma quantidade grande ou maior possível de parâmetros de entrada, isso aqui é um X, né, para que ele automaticamente identifique para cada um desses parâmetros as similaridades e dissimilaridades que existem no nosso conjunto, tá? E ele vai automaticamente fazer isso. Como que isso funciona, eu vou mostrar para vocês. Aqui é só o clustering, que é isso, o agrupamento, e a anomaly detection é só uma outra forma de representar o mesmo problema. Mas, de certa forma, todos eles tratam do mesmo conteúdo, tá? Deixa eu passar aqui, vai ficar mais claro. Então, antes de começar a falar dos problemas, falar um pouquinho de teoria e relativo à definição e o conceito que a gente já vem trabalhando há algum tempo. Um autor muito, muito, muito famoso da área de Machine Learning é um professor chamado Tom Mitchell. Eu esqueci de partilhar uma janelinha, eu faço isso com vocês já. Deixa eu só ajeitar aqui, que a gente pode fazer isso. Melhor, porque eu vou precisar desse Firefox. Eu vou precisar mostrar para vocês uma janela também do navegador. Então, uma janela. Vou trazer para cá. Trazer para cá. Deixa eu ver se eu consigo. Ok, tô abrindo. Janela Scikit-learn. Ok. Firefox. Aí, beleza. Informações. Ok. Tá bom. Então vamos voltar. Já eu mostro o Tom Mitchell. Mas a primeira coisa é... Aqui. Ok. Vamos lá. Observe essa definição. Um programa de computador aprende a partir de uma experiência E, com respeito a uma classe de tarefas T, com medida de desempenho P, se seu desempenho na tarefa T melhora com experiência E. Essa sopa de letrinha. Vamos traduzir aí. Vou pedir para alguém ler, na verdade.
Esses que usamos na prática, nas últimas aulas, aqui Daniel, só deixa eu ler tua pergunta primeiro. Esses que usamos na prática nas últimas aulas se aplicam em algum desses? Detecção de padrões parece próximo. De anomalia. Parece próximo mesmo, Daniel, verdade. Professor, aí viu o nome do seu autor do Discord. Beleza. Enos. Tom Mitchell. Tá aqui, ó, Mitchell. Deixa eu só escrever aqui. Mas é Tom, o nome dele. Tom Mitchell. Esse livro é antigo e eu não sugeriria que vocês fizessem a leitura dele, porque ele é para alguém que está fazendo mestrado ou doutorado na área de machine learning, porque ele é muito matemática por trás, tem algoritmo, claro, ele tem muitas explicações, mas é muito do ponto de vista da ciência da computação, das estruturas de dados e da matemática. Então não é um livro tipo mais prático que seria mais interessante nos dias de hoje para a graduação. Mesmo que antigamente a gente usasse isso na graduação, mas acabava que naquela época a gente não tinha o desenvolvimento que a gente tem hoje e nem a abstração que a gente conseguiu com a quantidade de aplicações que a gente tem hoje, tá? Mas vamos seguir. Um programa de computador aprende a partir de uma experiência, com respeito a uma classe de tarefas e com medida de desempenho, se o seu desempenho numa determinada tarefa melhora com a experiência. Eu vou pedir só para mais alguém ler. Pode ser, Daniel, tá com áudio aí? Lê de novo essa frase aí para mim. Tô sim. Calma, deixa eu melhorar a resolução aqui que tá baixa. Rapidinho. Tá legal, tá escutando? Dá para escutar direitinho? Não, a de vídeo. Ah. Que tá em 360p. Melhorou um pouco. Um programa de computador aprende a partir de uma experiência E, com respeito a uma classe de tarefas T e com medida de desempenho P. Se o desempenho P na tarefa T melhorar com a experiência E. Ok. Beleza. No caso da... Eu falei sobre experiência no começo da aula, que é o quê? A gente vai apresentando exemplos de um determinado problema lá para o algoritmo. Beleza. A tarefa é aprender... Por exemplo, na última aula a gente falou sobre Califórnia, predizer o preço de imóveis em regiões na Califórnia. A tarefa é predizer o preço de imóveis ou de regiões imobiliárias lá na Califórnia. Se a gente está entregando para o algoritmo, né, para o nosso software, para o nosso programa, um conjunto de dados, e ele está aprendendo, e ele está dando valores de saída, e esses valores de saída, eles estão se aproximando dos valores que a gente entregou para ele, então ele está aprendendo, correto? O desempenho dele está melhorando. Como é que a gente mede o desempenho? A gente pode considerar a diferença entre o valor que ele deu e o valor que verdadeiramente correspondia àquela região, correto? Todo mundo correto? Bora, galera. Escrevam aí no chat, então falem. Peraí, repete de novo. Beleza, ótimo. É um sono, professor, depois do almoço. Tá, naquele problema de regressão, onde a gente tem que identificar o preço das casas ou de regiões imobiliárias na Califórnia. Se o meu programa ele está recebendo dados, ou seja, ele está experienciando resolver o problema, porque ele está recebendo dados de exemplo. Qual é o dado de exemplo? A descrição de uma determinada região. Qual é o dado de saída? O valor do imóvel. Toda vez que eu coloco um exemplo e coloco um valor de imóvel, coloco um exemplo e um valor de imóvel, ele está ajustando os parâmetros internamente, correto? Ou seja, ele está passando por uma experiência de aprendizagem. Se depois de um tempo, vamos supor 1.000 exemplos, 3.000 exemplos, 10.000 exemplos, eu peço para ele aleatoriamente classificar uma determinada região e ele me dá um valor. Se esse valor corresponde muito proximamente do valor real, então ele está aprendendo, correto? Correto. Beleza, correto. E se... como é que eu defino desempenho aí? Como é que eu defino performance, que é o P, né? Desempenho. É só eu medir a diferença do valor que ele está dando para o valor real, correto? Não é uma diferença? Aí essa diferença, no caso, como é um modo de medir o desempenho, no caso. Isso, é o modo de medir o desempenho, para esse caso de regressão. Mas e para o caso de classificação? Eu teria que classificar 10, 20, 30 exemplos e tirar um percentual em cima deles todos, correto?
Acho que sim. Tá bom. Bom, é correto, é isso mesmo. O importante é, existe um software e ele vai passar por um processo de aprendizagem que depende de exemplos. E eu tenho que mensurar para saber se esses exemplos são bons ou não. E ele faz isso em cima de um problema bem definido, que é essa tarefa. Eu tenho uma experiência e eu tenho o meu desempenho. Só que isso é uma definição genérica. Só que ela é muito boa para classificação e regressão. Eu trouxe um pouquinho de teoria também da área de probabilidade. Vocês estão feras, cursaram a probabilidade estatística. E vamos lá. Considere y como uma variável aleatória de saída e xt como um conjunto de variáveis aleatórias de entrada, certo? Sendo i minúsculo i e, deixa eu desenhar aqui, xi transposto igual a isso aqui, a iésima observação de cada amostra desse universo aí, tá certo? Bom, aqui a gente só está definindo o mesmo problema, só que em vez de definir na perspectiva de um algoritmo ou de um software, a gente está definindo como um problema de probabilidade, certo? Então eu tenho que uma variável i maiúscula é como se fosse nossa função, tá? F de x lá, que é o nosso y, né? E eu tenho também elementos que ocorrem nesse mesmo problema, nesse mesmo espaço, que é o nosso x. Tenho x1, x2, x3. Então, y minúsculo é só porque o meu x, na verdade, ele tem vários parâmetros. No caso da flor de íris, tem o comprimento e largura da pétala, comprimento e largura da sépa, ou seja, eu tenho 4, o meu vetor é composto de 4 elementos. No caso lá das casas da Califórnia, tem latitude, longitude, tem quantidade de dinheiro que a pessoa recebe, quantidade de imóveis na casa, e assim vai. Mas, bom, é uma variável. Para esse problema, a gente entende que cada exemplo é uma variável aleatória desse universo. E que cada variável aleatória corresponde para um valor de saída, que é esse y aqui. Então, a probabilidade de um determinado x e um determinado y acontecer é igual à probabilidade do y acontecer, dado que o x aconteceu, multiplicado pela probabilidade de x acontecer. Seria muito, muito legal que vocês ou tivessem cursado disciplina de probabilidade há pouco tempo, ou tivessem cursando conjuntamente para entender essa notação, tá certo? Eu não vou postar... Oi? Probabilidade condicional, isso aí perfeitamente. Ele usa, não é a condicional, porque a gente teria que dividir, tá certo? Mas ele usa um princípio da probabilidade. Deixa eu só limpar aqui a tela. Apagar outra. Pronto. A probabilidade de x e y acontecerem, pense no x e y não como universo total, tá? Mas como uma amostra, né, da realização aqui da variável aleatória. A probabilidade de um determinado x acontecer e o seu y correspondente acontecer é igual à probabilidade desse y acontecer, dado que o x ocorreu, vezes a probabilidade de x ocorrer. Isso aqui é a parte dessa definição que a gente associa à aprendizagem supervisionada. Por quê? Para que um determinado y aconteça, pré-definido já, um determinado e específico x tem que acontecer. Ou seja, existe uma relação direta entre x e y. No caso da aprendizagem não supervisionada, a gente considera isso aqui, ó. Essa parte, P de x. E o nosso P de xy. Só que a gente não conhece y. Então, a gente vai ter uma categoria no fim. Ou uma classe, ou um valor. Mas a gente não sabe, não conhece essa relação. Essa relação vai ser, a gente é quem vai definir em função de quantos y a gente vai querer ter. A única coisa que a gente sabe é que x acontece nesse universo. Vamos seguir, aí talvez isso fique mais claro. Vamos dar alguns exemplos aqui. Vocês estão vendo a imagem. Então, nessa imagem aqui, ela tem pessoas. Então, tem pessoas de todo jeito. Como é que vocês... Eu tenho x, aqui são x, possíveis x, tá certo? Então, tenho vários x, x1, x2, x3, x4. O meu objetivo é clusterizar, é aglomerar, é identificar dentro do meu universo determinados padrões ou similaridades, ou dissimilaridades.
nesse caso, vocês conseguiriam agrupar subconjuntos de pessoas nessa imagem, considerando algum fator específico, algum parâmetro que caracterize cada um desses elementos? Então, aqui, por exemplo, é um elemento X. Aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. Cada um desses elementos tem várias features, várias características. Vocês conseguem me exemplificar formas de categorizar essa imagem automaticamente? Primeiramente, a tonalidade de pele. Tá, na sua definição aí você classificaria com tonalidade de pele. Como que você faria isso? Colocaria... Deixa eu ver... Porque aqui tem várias etnias, né? Eu classificaria como as etnias, como posso dizer, raciais, sei lá. Porque Quantas etnias você consegue... Vamos botar o branco, tem o negro, e esse amarelinho diz que é japonês, né? Asiático. Então, vamos botar 3. Então você identificaria... Esse aqui é qual? Esse aí seria o branco. Esse aqui. Agora, isso aqui também seria, porém que isso aqui é uma mulher, né? Porque aqui é um classe masculino e aqui é feminino. Eu não sei. Aí você está usando outro critério agora. O primeiro foi... Tá, esse aqui. Então, os brancos. Esse aqui. Aí, esse caso aí seria negro. E esse aqui? Branco também. Esse aqui. Deixa eu ver. Esse também é branco. Então, branco e asiático. Então, aqui é um e aqui é um. Uhum. Tá, então 3. Beleza. Então, você classificou 3 categorias a partir de uma feature, ou seja, de uma característica dos elementos. Alguém consegue fazer diferente? Professor, eu falo. Fala, depois eu falo. Fala aí, depois eu falo. Não, eu ia dizer, poderia classificar por idade também. Por idade, beleza. Idade é o quê? Criança, jovem, adulto. Esse aqui é o quê? Você é criança. E esse aqui? Jovem. Seria jovem. E esse aqui? Criança. Então, criança, jovem. Esse aqui? Adulto. Esse aqui? Adulto. Esse aqui? Adolescente. Jovem. Esse aqui? Também. Idoso. Esse aqui? Coroa. Não, como adulto também. Adulto. Esse aqui? Idoso. Beleza. Então, vocês identificaram aqui um adulto... Opa, desculpa. Na verdade, esse aqui é um grupo. Esse aqui é outro. Opa, errei aqui. Esse aqui é outro. Pronto. Então, a gente tem idoso, adulto, criança e jovem. 4 categorias. Beleza. Pronto. E vocês conseguem outro? Ficaria por sexo, né? Masculino e feminino. Sendo que eu acho que ficaria muito genérico, né? Aí tem que fazer Aqui. E esse aqui. 2 grupos. Correto? E talvez poder até questão de utilizar a questão do óculos também. Quem usa óculos e quem não usa óculos também. Tem um exemplo. Boa também, Aí quem tem problema de visão ou não, ou alguém está usando lente ou não, mas nesse caso foi bem claro, usa óculos ou não usa óculos. Também 2 categorias, certo? Cor de pele também. Oi? Cor de pele, né? Branco, pardo. Já foi. Já foi. Cabelo. Cabelo curto, longo.
Barbie bigode ou não Barbie bigode. Gabriel Além da barba, falou. Gabriel falou cor de. Cor de quê? Cor de roupa, da roupa. Cor de roupa. Tipo de Cor de roupa. roupa. É, cor de roupa. Foi Ó. Gabriel, viu? Gabriel Barreto. Mais avermelhado, mais cinza, mais azul. Beleza. Vocês estão começando a entender que, no caso da clusterização, que é o nome em inglês, clustering, né? Clusterização é um aportuguesamento muito doido, mas é agrupamento, né? Ele depende de muitas coisas. Só que a gente tem que dizer a priori quantos grupos a gente quer. E vai depender muito de quais são os parâmetros que esses indivíduos têm. Então, vai depender demais de como os nossos dados são entregues e como os nossos dados são compreendidos pelo nosso algoritmo, tá bom? Então, aqui dá para fazer, só com esse conjunto bem simples, dá para fazer todos esses clusters. Vocês perceberam que, quando a gente faz classificação, a gente cria uma linha assim, ó, e aí diz, ó, isso aqui é uma classe, isso aqui é outra. Quando a gente faz regressão, a gente tem lá um conjunto de valores, né, o x, e a gente tenta fazer uma aproximação. Então, as pessoas vão ter umas distâncias para cá. No caso do agrupamento, não. No caso do agrupamento, são esses grupinhos que a gente faz. Então, é diferente. A forma como a gente plota, né, como a gente interpreta, como a gente demonstra graficamente a coisa. Vamos ver alguns exemplos de uso. Mas se eu usasse a questão assim para identificação de cor, era mais complicado, não? A cor da roupa, por exemplo. O algoritmo demoraria mais, né? Para ele analisar, porque tem uma matona mais escura, outro mais claro, e para adivinhar. Só que aí a gente tem que ter um limiar para definir. Na verdade, essa questão da cor da roupa, no caso, ela teria que vir já no teu X. Então, lá, um elemento do X tem que ser, por exemplo, idade, ou sexo, ou cor da roupa, ou usa óculos ou não, tá de sapato ou não, bom, tá em que série, teria uma infinidade de informações acerca de cada indivíduo, nesse caso, que são pessoas. E aí o algoritmo vai pegar uma delas. E essas descrições sobre as pessoas, elas são ou valores discretos, categorizáveis, ou valores contínuos. A idade, por exemplo, é contínuo, se a gente considera o número de dias, por exemplo. Número de horas vividas, ou número de segundos vividos, ou idade, né? Ele está discretizado, mas assim, ele representa um valor contínuo. No caso, cor da roupa poderia ter um número limitado de cores. Azul, vermelho, verde, amarelo, pronto. Ou você aumenta o número de cores. Mas, de todo jeito, tem que estar definido o escopo para representar o conjunto de dados. Vou dar alguns exemplos aqui agora. E, bom, loja de departamento, supermercado e farmácia. Deixa eu ver aqui. Só me lembrar aqui que eu vou fazer com vocês agora. Mudei aqui. Loja de departamento. Como que a gente usa clusterização na prática? Se vocês forem trabalhar, sei lá, numa empresa, com data scientist, com cientista de dados, com machine learning, etc. Vamos supor que uma determinada loja tem lá uma gama de produtos que ela vende. Muitos produtos. E aqui é o preço e aqui é a quantidade de itens vendidos. Se a gente tem assim, ó. Pronto. Se a gente tem assim, deixa eu só apagar aqui esses aqui. Pronto, beleza. Vocês conseguiriam me dizer, se eu dissesse para vocês, pessoal, esse aqui eu tenho esse X, cada X tem 2 parâmetros, tem uma variável chamada preço e outra quantidade. E eu queria que vocês detectassem padrões aí nesse conjunto de dados. Vocês conseguiriam detectar para mim quantos padrões?
Quantos agrupamentos distintos vocês enxergam nessa imagem? A linha Y quer dizer o quê, professor? Quantidade de itens vendidos. Dá para identificar preços baratos, itens baratos, né? Uhum. Dá para identificar os itens mais caros. E dá para identificar itens mais vendidos e menos vendidos. Assim, de forma bem genérica, mas... Meia boca com um pouco disso. Não tem muito, a gente só tem duas variáveis, então não tem muito o que ver. Isso. Aí, olhando a distribuição dos gráficos, quantos agrupamentos distintos vocês visualizando aí conseguem detectar? Eu vou ter 6. 4? Estão vendo 8, 6, 4, 3. Vou ter 6. 4. Aqui. Não, 4. essa aí também pode ser. Mas eu sei que se você separar essa quantidade de X que tem aqui, outro mais outro em cima, dá uns 1, 2, 3. Pode ser assim também? Vocês fizeram... É muito fora da curva, não? O que o Daniel falou é muito importante. Então, a gente tem duas variáveis. Vocês conseguem, se eu olhar só para esse axis aqui, né? A gente consegue identificar produtos de baixo preço, produtos de alto preço. Se a gente usar o outro aqui... A gente tem produtos muito vendidos, produtos pouco vendidos. Certo? Nesse caso, eu pedi que vocês tentassem detectar por vocês mesmos essas diferenças, porque intuitivamente, quando eu falo agrupar ou detectar determinados padrões, nesse caso, como a gente está vendo algo em 2D, é natural que a gente tente agrupar as coisas que estão próximas entre si e que têm as mesmas correspondências, ou seja, pouco valor de preço, pouca quantidade de itens vendidos. Aqui, alto valor de preço, poucas quantidades de itens vendidos. Aqui, muitos itens vendidos, e aqui, alto preço, poucos itens, ou muitos itens vendidos, de coisas de alto valor aqui. Vocês fizeram isso intuitivamente com a ideia de que as coisas estão próximas ou separadas. Sem perceber, vocês interpretaram que esses itens pertencem ao mesmo grupo porque eles estão próximos aqui. Ó. Existe a ideia de distância. Algumas pessoas agruparam isso aqui em 4 conjuntos, outros em 3. 1, 2, 3, certo? Porque eu não disse a priori quantos grupos, eu perguntei para vocês, eu não disse que tinha 2 grupos, ou 3 ou 4. Eu perguntei a vocês como vocês agrupariam. Então, alguns vieram com 3, outros com 4, isso é natural. A gente tem que dizer para o algoritmo quantos agrupamentos ele tem que encontrar. E quando a gente diz 1, 2, 3 ou 4, ele vai tentar, a partir das métricas, identificar esses agrupamentos. E eu vou mostrar para vocês um exemplo, que é o caminho de como ele faz isso, tá? Demora um pouquinho para desenhar, mas eu vou mostrar. Nesse caso, para uma aplicação prática, né? A gente tem aqui itens que têm pouco valor e vende pouco. Então, eu tenho muitos itens que têm pouco valor e vende pouco. Se o meu estoque da minha loja é isso aqui, eu estou meio com problema, porque eu vendo pouco que dá valor, eu vendo muito coisas de baixo valor, vendo muito alguma coisa de alto valor, mas eu também não vendo muito outra coisa de alto valor. Então, a maioria dos meus itens está aqui. Isso não é bom. Mas vou tentar mostrar para vocês o funcionamento do Caminhos e depois a gente usa outros... deixa eu só salvar. Outros exemplos práticos. Vamos lá. Se eu não sei a priori... Pronto. Se eu não sei a priori quantos agrupamentos eu tenho, e eu vou colocar aqui os meus X, tá certo? Não importa qual é o valor dessa feature, e eu estou mostrando aqui em 2D porque é o seguinte,
Se a gente for para 3D, fica mais difícil desenhar. 4D, 5D, 6D, é impossível desenhar. É só para a gente ter uma ideia mais fácil. Vamos supor que eu tenha esses dados aqui. É por isso que lembra um pouco o vizinhos mais próximos, tá? Tá. Como é que funciona aqui o caminhos? Primeiro, eu vou pedir que vocês me digam aí. Vocês querem dividir esse conjunto de dados em... Eu vou jogar aqui 3 conjuntos, tá certo? Porque a gente plota e vê. Ah, beleza, acho que dá para dividir em 3. O primeiro passo do algoritmo é, já que são 3 grupos que a gente quer tentar automaticamente identificar, joga 3 valores aleatórios aí no meio. E vamos supor que aleatoriamente um caia por aqui assim, outro por aqui assim, e outro por aqui assim. Ok? Estão vendo as cores? Azul, vermelho e verde? Cri, cri, cri. Todo mundo vendo? Vixe, tá ali. Sim, sim. Tô. Beleza, ótimo. Então, o que eu faço? Eu quero 3 classes, tá certo? Então, a primeira, o azul. O que eu faço? Eu vejo para cada um dos x que existe a distância desse ponto para o ponto azul. Então, eu calculo aqui, ó, a distância desse para esse, desse para esse, desse para esse, desse para esse, e assim vai. Beleza? Aí, o que eu vou fazer? Eu já vou dizer de cara que todos os x que estão mais próximos do azul são da categoria azul. Eu faço a mesma coisa para o verdinho lá. Calculo a distância de todos os x para o verdinho. E vou dizer que os pontinhos em verde pertencem ao categoria verde. E a mesma coisa para o vermelho. Aí eu vou voltar aqui, desfazer, só para... Rafael. Bugou e não é vetorial. É verdade. Vai apagar só os vetores. Tem que ser no modo clássico. Apaga. Pronto. Tá, vamos lá. Ave Maria, apagou tudo. Tá bom. Aí, o que vai acontecer aqui? Como o meu azul estava aqui perto, ele já vai categorizar esse X como azul, porque está mais próximo do azul. Esses aqui, como verde, porque está mais próximo do verde. E esses aqui como vermelho, porque estão mais próximos do vermelho. Aí, o que eu vou fazer? Eu pego o meu ponto azul, ele está numa posição x, y aqui, tá certo? Aí eu vejo o x e y de todos os meus pontos que eu categorizei de azul. E eu calculo qual é o centroide de todos esses pontos. O que é o centroide? É um ponto que fica mais ou menos no meio desses pontos, tá? Tem uma métrica para calcular isso. E ele pega e me diz, se eu tivesse que criar um ponto que não existe, mas que tivesse mais ou menos no centro desses valores aqui, eu diria que ele é aqui. Aí eu arrasto o meu categorizador para cá, ó. E ele passa a deixar de ser aqui, certo? E ele passa a ser aqui. A mesma coisa vai acontecer com o meu segunda classe. Eu calculo o ponto de centroide dos meus pontos que estão categorizados em verde e coloco ele no meio aqui. E aí eu faço o mesmo para a terceira categoria. Vai ser bem simples. Mais ou menos aqui. E aí vem agora mais uma série de pontos. Então vem um novo x aqui, um novo x aqui, um novo x aqui, e assim vai. E aí eu vou fazer isso tudo de novo. Vou, para os que não estão classificados, eu vou ver para onde que eles estão mais próximos. Não é desse x já marcado, tá? É do centroide.
se ele está mais próximo daqui ou daqui, ou daqui, esse novo, se é daqui, daqui ou daqui, e assim eu vou preenchendo. Só que toda vez que eu categorizar meus novos pontos, esses centroides, né, eles vão se deslocando. Pronto. Em função das novas categorias. Então, se o vermelho, se isso tudinho fosse classificado como vermelho, e esses aqui como azul, o meu centroide azul ele vai se deslocar. Ele vai sair daqui e vai vir para cá. E o meu verde vai continuar aqui, porque ele não pegou muito. Esse até o jogo de War. E o vermelho vai vir para cá. Então, eles vão se deslocando e vão se acomodando nos dados. Então, automaticamente, eles vão interpretando e categorizando conjuntos de dados que são para uma coisa e para outra, tá certo? Essa métrica que a gente utiliza aqui é a distância euclidiana. Então, qual é a distância disso para um novo ponto? Um novo x aqui, por exemplo. Eu meço aqui, ó, essa distância para o azul, no caso, tá? O x aqui e o x para cá. E o y aqui. Como que eu sei qual é a distância? Ó, aqui, ó. Eu sei quem é o valor, o x desse ponto novo e o x do centroide. Eu sei o y do ponto novo e o y do centroide. Então, eu conheço essa aresta, eu conheço essa aresta. Eu tenho que calcular essa distância. Como é que eu calculo essa distância? Pitágoras. Pitágoras. Então, é só calcular a raiz quadrada do quadrado das distâncias. Não é isso? Correto? Que é a hipotenusa. E aí eu vejo qual é a hipotenusa para cá, a hipotenusa para lá, a hipotenusa para cá. Qual é o mais próximo? Esse, então meu x vai ser o vermelhinho. Aqui assim. E assim vai. Para esse problema aqui, a distância euclidiana é ótima. Só que existem outras situações que a distância euclidiana não é boa. E aí eu vou mostrar para vocês. Aqui no Scikit-Learn, a gente tem classificação, regressão e clustering. E o nosso caso, nosso caso é o clustering. E aí a gente vem aqui, ó, Caminhos, por exemplo, que é o mais utilizado. O Caminhos, ele funciona. Olha só. Aqui a gente, visualmente, vocês conseguem interpretar que a gente tem 3 clusters nesse primeiro caso, tá? 3. Só que ele erroneamente escolheu duas categorias. A gente diz, faz o Caminhos com 2 valores. Então, ele disse que o centroide aqui, ó, capturou esses 2 de cima. Eu acho que vocês não estão vendo o cursor da minha janela. E não tem como eu mudar agora, senão vai dar problema aqui, vai travar tudo. Mas vamos lá. Na figura da direita, em cima, aqui, a da direita, pronto. A gente tem 3 clusters também. Vocês conseguem identificar que tem 3 agrupamentos? Só que utilizando a distância euclidiana, ele categoriza errado. Esse conjunto aqui, ó, que está meio esticado, ele deveria ser um, esse do meio outro, e o terceiro aqui outro. Isso não está acontecendo. Deixa eu só mostrar aqui no desenho. Deixa eu salvar. É um novo. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um agrupamento que está assim, mais ou menos. O outro está assim. E o outro está aqui assim. Vocês viram que ele agrupou desse jeito? Tipo, botou o azul aqui. O outro agrupamento aqui. E o terceiro aqui assim. Por que ele fez isso naquela classificação? Porque ele usou a distância euclidiana. Então, se o meu centroide verdinho está aqui, ó. Desculpa. Se o meu centroide verdinho está aqui,
é óbvio que esses pontos, de fato, estão mais próximos do meu centroide verdinho. Então, essa não seria uma boa forma de utilizar o caminhos. Uma forma melhor seria utilizando outras métricas de distância, não a euclidiana. A gente poderia fazer uma métrica chamada quantos pontos estão muito colados a mim, que são métricas mais hierárquicas, os vizinhos, né? Esses pontos estão mais próximos entre si. Então, eles são uma classe. Esses outros pontos estão mais próximos entre si. Então, eles são outra classe. E aqui vai indo. Cada tipo de dado vai ter uma métrica ou uma forma de fazer essa classificação de maneira automatizada. Aqui no Caminhos, a gente detecta vários tipos distintos de problemas e quais métricas são mais interessantes. Ó. Eita, desculpa, eu mudei a janela e não... Pronto. Então, aqui a gente tem vários tipos de métricas diferentes para diferentes distribuições de dados. Então, o Caminhos clássico não funciona... Eu queria meu cursor aqui. E eu não tô... Vocês não estão conseguindo ver. Ver se eu consigo botar o cursor do mouse. Aí vai, se imagem, navegador... caneta... Eu estou tentando... documento... Eu estou tentando mostrar a caneta aqui. Mostrar sombras, ele não está deixando. Bom, então, na linha de cima, a primeira, vocês estão vendo duas circunferências, uma dentro da outra. E aí, se a gente usar a métrica euclidiana, ela vai, na primeira coluna esquerda, ela vai classificar erroneamente. Ó. A correta na primeira linha acontece ali, na coluna 1, 2, 3, 4, na coluna 4, primeira linha, quarta coluna, onde ele coloca o círculo do meio pertence a uma categoria, e o círculo de fora a outra. A 5 ele erra, a 6 ele acerta, 7 acerta, 8 acerta, 9, 2, 10 ele erra. Já para a segunda linha, a gente tem que 1, 2, 3, 4, a métrica 4, 5, 6, 7, 8, 9, erra um pouquinho, 10 erra. Fica boa. Na terceira linha, a primeira não é boa, a segunda não é boa, a quarta é boa, a quinta, a sexta e só. E a última. Na quarta linha, a gente vê que só a 10, 9, 8, 7 e a 10 são boas. Na quinta linha, praticamente todas são boas. E na sexta linha, na última linha, só a terceira, quarta, quinta e a sexta são boas. Porque todos os dados pertencem ao mesmo agrupamento quadrado aí. Ok? Então, a gente vê a distribuição dos dados. Lembra lá que nos primeiros exercícios a gente plota os dados, faz um scatter plot. E a gente enxerga a distribuição de dados ali. E aí, a partir disso, a gente consegue encontrar determinados padrões e tentar sugerir uma quantidade de classes que esses dados devem ter. Tá? Professor, Diga. é que às vezes não é tão simples plotar esses gráficos assim bonitinho, fica uma coisa bem embaralhada e tudo. Aí o senhor tem alguma técnica para meio que desconsiderar alguns fatores, alguma coisa desse tipo para melhorar o plot no gráfico, para ficar melhor de visualizar? Tem, vai depender do teu problema, na verdade. Se os dados nem sempre são bonitinhos desse jeito. Eles são mais distribuídos, mais aleatórios, tem ruído. Às vezes a nossa definição do problema não foi tão boa. Então, o que na verdade a gente tem que fazer é completar o ciclo. Obtém os dados, define o problema, determina alguma quantidade de classes, aí nesse caso que é clusterização, pega essa saída e usa no problema. Se você estiver tendo um resultado razoavelmente bom, então ótimo, acho que funcionou. Se não, você volta e interage no workflow, volta e altera alguma coisa para ver o que acontece. No caso de clusterização, os tipos de problema não demandam uma precisão tão perfeita como essa daqui. Tá? Eu vou dar dois exemplos aqui agora para vocês, são exemplos parecidos, são ligeiramente diferentes, mas são parecidos. E aí, vocês vão entender agora que
o universo da aprendizagem de máquina, ele começa a sair daquele, qual é a classe, ou qual é o valor, né, que é a classificação e regressão. É muito fácil para a gente, tem que detectar um padrão, tem que detectar uma categoria, tem que detectar um valor, porque esses são os exemplos que a gente mais vê nos vídeos, né, de YouTube, nos exemplos que tem da aplicação real. Mas a gente tem muitos outros tipos, então é a clusterização. Eu vou mostrar para vocês um outro exemplo, talvez fique um pouquinho mais claro. Loja de departamento já foi, então agora a gente vem para o exemplo do supermercado. Eu não vou nem desenhar, porque não... Quer dizer, até dá para desenhar, que é besteira. Então vamos lá. Esse é um exemplo bem... É um exemplo, eu nem sei se ele é real ou hipotético, mas ele é muito realístico. É um exemplo da área de marketing, que ele é abordado de diferentes perspectivas. Na perspectiva de data mining, que é essa parte de ciências de dados, que é detectar padrões, ele tem uma descrição que é o seguinte. Lá nos Estados Unidos, eles pegaram um conjunto de dados, a lista de compras das pessoas em um supermercado. Então, pegou lá um supermercado, o Walmart, por exemplo, né? E pegou as listas de compras. E as listas de compras enormes, né? Tem muitos dados. Só que cada lista é um X. Aí esse X ele tem vários elementos, certo? E a quantidade de elementos desse X é a dimensão desse item, tá? A primeira coisa que eles fizeram vamos tentar trabalhar os X e colocar eles na mesma dimensão. O que é o X? Quantidade de... É uma lista de compras que as pessoas fizeram. A primeira coisa eles compatibilizaram para tentar criar listas que fossem mais ou menos do mesmo tamanho. E aí tem várias técnicas para isso. Eu posso, por exemplo, pegar um indivíduo que comprou 10 itens e outro com 5, eu posso pegar a lista do de 10 e fazer uma amostra de 5 elementos, 5 a 5, né, do 10, e eu vou ter várias outras listas, mas elas representam o mesmo elemento, tá certo? E aí, com essas listas tendo mais ou menos o mesmo tamanho, eles começaram a tentar detectar padrões dentro dessa dimensão aí. Por exemplo, que item acontece com mais frequência, ou seja, quão próximos eles estão de departamentos, por exemplo, dentro do supermercado, ou que itens aparecem com mais frequência. E aí eles detectaram o seguinte, é um exemplo bem clássico lá. Eles perceberam que as pessoas que compram fraldas descartáveis, fraldas de bebê. Eu não sei nem desenhar um bebê aqui, mas... Vamos lá. O bocão aqui. Uai. Chorando aqui. E nas mesmas listas de compras que tinha o item fralda, eles também encontravam cerveja. E aí eu pergunto, Gisele, o que fralda tem a ver com cerveja? Estou fazendo o mesmo questionamento, professor. O cara vai comprar fralda, vou comprar cerveja também. E ele detectou isso. Eles pegaram várias dessas listas, identificaram alguns dos compradores e foram entrevistar para entender. O supermercado é muito simples. Ele não está nem muito preocupado por que quem compra fralda compra cerveja. Acontece o seguinte, se ele percebe que numa mesma lista de compra acontece com muita frequência a compra de fralda e de cerveja, sabe o que ele vai fazer? Lá na gôndola de fralda, na gôndola, né, na estante, onde já tem aqui a fralda 1, fralda 2, fralda 3, fralda 4, fralda 5, ele vai botar aqui, ó, do lado, umas Heineken, outras Boêmia, umas Estelas, não muito longe. Não precisa ser no mesmo, mas não muito longe. Porque na hora que você estiver passando para comprar fralda, você não vai se esquecer de comprar cerveja, porque você já está vendo ali. Então, os dois dão dor de cabeça. Ele vai tentar fazer você lembrar de comprar as duas coisas, porque acontece com alta frequência a compra de fralda e cerveja. Depois, o pessoal de marketing descobriu, na verdade, que uma família americana típica, que trabalha e tal, tem a sua forma de viver,
Quando um casal tem filho e o filho é recém-nascido, então o filho tem lá semanas, 1 mês, 2 meses, é o tempo do resguardo da mãe, que a gente chama aqui, a mãe fica, obviamente, impossibilitada, acabou de passar por uma cirurgia, ou mesmo sendo um parto normal, tem lá a sua necessidade de repouso. O bebê geralmente mama a cada 3 horas, 2 horas, varia muito de bebê para bebê. Então, a mãe geralmente fica impossibilitada de sair para fazer feira, de sair para resolver qualquer coisa, na verdade. Então, o pai, ou a figura do pai, a figura paterna, e tem o hábito de resolver mais essas coisas. E uma coisa é ir no supermercado. E no supermercado ele compra fraldas. E ele tem que ficar mais tempo em casa, porque ele tem que dar o suporte para a mãe e o filho recém-nascido que está ali. E aí ele fica em casa no final de semana, fazendo o quê? Tomando a cerveja dele lá. E assistindo Super Bowl. Em casa. Fala Aí não, professor. eu tô falando da cultura americana, tá certo? E aí, geralmente, não é obrigatório, não tem nenhuma lei que impeça, etc., mas geralmente no período que a mãe também não está tomando cerveja. Que aí poderia aumentar, né, o potencial de compra de cerveja. Se um casal, não importa o tipo de casal, consome cerveja, vai aumentar o número de cerveja. Mas eles encontraram uma correlação. Lembra que naqueles gráficos eu imprimo para você, será que existe correlação? Comprar muita fralda e muita cerveja? Aqueles gráficos apontariam forte correlação entre vendeu cerveja e vendeu fralda, né? A pessoa compra cerveja e compra fralda. Da mesma forma, a gente pode encontrar uma infinidade de correlações. E essas correlações com esses métodos de agrupamento sugerir potenciais vendas para um determinado mercado ou determinado segmento, tá certo? Beleza? Então agora vocês entendem porque às vezes vocês estão andando num corredor de shampoo, sei lá, ou chocolate, e do lado tem uma gandolazinha assim com, sei lá, do lado da cerveja tem um carvão. Aí você já lembra de comprar o carvão. Lá do lado do carvão tem espeto, ou lá do lado do espeto. Tem coisas que são naturalmente próximas, mas tem outras coisas que não têm uma correlação forte, imediata, tá certo? Vou fazer agora um terceiro exemplo. Nesse terceiro exemplo, a gente vai mostrar uma forma de identificar padrões e usar esses padrões em outros contextos onde isso não acontece. É o exemplo da farmácia. Ele é parecido. A gente tem 2 cidades. A primeira cidade chamada Mamanguape. MMA não é MMN. Desculpa aí para quem é de Mamanguape. Que o negócio está funcionando. Pronto. A gente tem Mamanguape e a gente tem Rio Tinto. Quem é que está aí em Mamanguape e Rio Tinto? Tem alguém? Não tá a tela ainda não, professor. Oi? Não tá a tela ainda não do exemplo. Eita, que besteira. Pronto. Agora, tem Mamanguape. Pronto. Tem alguém em Mamanguape agora? Eu, professor. Pronto. Tá calor ou tá frio? Tá calor. Tá calor. Tem alguém em Rio Tinto? Opa, tô aqui. Beleza. Então, tá calor ou tá frio? Calor. Tá, então vou colocar... Tu acha que tá mais quente ou mais frio que Mamanguape? Mais quente que aqui não tem como não, professor. Tá bom. Tá Sim, vem para Guarabira. Muito quente. Muito quente. Vem para Guarabira. Mamanguape tá só quente. Se envolva não. Aqui é só o Mamanguape Rio Tinto. Beleza, mas vamos lá. Me diz aí o nome de uma farmácia. Tem alguma farmácia que tem nos dois? Deve. Eu acho. Apagimento. Vamos supor que tem um Apague Menos em Mamanguape. Lá deve ter. E um Apague Menos em Rio Tinto. Ok? Aí lá em Rio Tinto, muitos clientes conhecem os proprietários ali, quem trabalha na Pague Menos, é uma farmácia grande, então é uma loja maior e as pessoas têm o hábito de ir lá, ficar lá mais tempo e compra presencialmente os remédios.
Então, as pessoas, por exemplo, vai uma pessoa lá e compra compra deixa eu ver, um remédio para gripe aí. Multigripe. Benegripe. Benegripe, multigripe e Benegripe. Beleza. Aí você compra, aí você está passando ali nas gôndolas, etc e tal, e aproveita para comprar vitamina C. E aí, isso acontece com bastante frequência, né? Isso é uma correlação muito óbvia, claro. Mas poderia ser algo completamente não óbvio, como o caso da fralda e da cerveja. Só que aí, aqui, ó, pague menos, tá certo? Então, a Pague Menos, ela está guardando esse histórico de vendas. Guardou 1, 2, 3, 4, muitos históricos de vendas. E aí, o que ela fez? Vou aplicar Data Mine. Na farmácia de Mamanguape, as pessoas costumam comprar, é uma loja bem menor. Não tem muita gente conhecida de lá, a pessoa costuma comprar por telefone. Vou colocar aqui um telefone antigo. Mas ele liga lá e diz, ó, eu tô meio gripado, me manda aí um Benegripe. Essa é uma correlação direta, né? O que o atendente aqui vai fazer? Na hora que alguém ligar e pedir um Benegripe. O que esse cara vai responder? Vai tentar empurrar outro remédio, né? Qual? Uma vitamina C ou algo assim. Correto. Ele vai dizer, ó, Benegripe, você não quer também uma vitamina C? Qual é a probabilidade desse cara comprar? Aumenta ou reduz? Aumenta, né? Aumenta, porque se ele está comprando Benegripe é porque ele está meio gripado. Vitamina C ele vai associar, opa, vitamina C pode ser que me ajude, nem sei se vai ajudar ou não, mas vamos lá, vai me ajudar, vou comprar. E, bom, todos os outros remédios que esse cara tiver e que sejam não concorrentes entre si, mas complementares, certo? Ele vai tentar empurrar. E até vai dizer, ó, você também não quer um energéticozinho, uma vitamina aí para aumentar a disposição, trabalhar e tal. E a probabilidade dele vender vai ser maior, e os lucros vão aumentar. Mas aqui nessa loja pequena, as pessoas costumam comprar Benegripe e vitamina C presencialmente? Não. Ela aprendeu a partir dos dados, da detecção de padrões aqui. E aí isso ele divulga para toda a rede, tudo que compra online. É óbvio, essa correlação aqui é muito óbvia. Vitamina C e multigripe. Mas existem várias outras que não são tão óbvias, que é possível detectar, e a gente aumenta a probabilidade de venda e assim vai. Compreenderam as duas aplicações? Tipo fralda e cerveja, né? Tipo a fralda e cerveja. Exatamente, tipo a fralda e cerveja. Entenderam aí a forma como é que a gente pode aplicar esses agrupamentos? É tipo quando a gente vai fazer alguma compra online também, professor, que assim, de uns tempos para cá, quando a gente tá finalizando a compra, e assim, as pessoas que compraram tal produto também compraram esse. Também faz essa mesma indicação nas compras online também, hoje atualmente, né? Exatamente. É exatamente desse jeito. Ele pega padrões, detecta padrões de um conjunto de dados, cria correlação, vê que essas correlações são altas, e aí, quando você clica no item, sei lá, bicicleta, embaixo vai aparecer, na verdade pode aparecer diferentes tipos de listas embaixo, tá certo? A primeira lista pode ser os últimos itens que você olhou, porque se você olhou, você tinha interesse. Se você saiu da loja e voltou agora, eu vou te mostrar novamente as coisas que você buscou, porque pode ser que eu te desperte interesse para comprar. Então, eu vou reproduzir ali embaixo uma lista de itens que você viu recentemente. Uma segunda lista pode ser os itens que são muito similares ao que você está vendo. E aí você, beleza, eu vou comprar esse outro aqui. Uma outra lista pode ser, olha, itens que pessoas que compraram isso também compraram esse outro. Porque se você não tiver um interesse muito forte de comprar esse item, ele pode te induzir a ir para um outro que o teu interesse é maior. Então, por exemplo, você está olhando lá o Nintendo o Switch. E aí saiu agora o PlayStation, sei lá, o novo, 5. E aí você está com bastante dinheiro, que é mais caro. E aí você, estava olhando o Switch, eu estou querendo comprar, mas, opa, tem aqui a promoção do PS5, vou comprar agora.
Então, tem várias técnicas de tentar fazer você comprar. E todas elas podem usar alguma estratégia de obtenção de dados aí, de listar padrões. Mas esse que, quando você coloca o item no carrinho, automaticamente ele vai buscar pessoas que compraram esse, também compraram o quê? E vai botar para você ali na maior ordem de percentual de probabilidade para ver se você compra também. E muitas vezes você acaba comprando. Quem gosta de comprar livro, vê um livro ali, é isso aqui é parecido, vou comprar esse, esse outro. É muito fácil. Quem é aficionado, fã, gosta, né, tem um hobby de um determinado item, quando você está com dinheiro para comprar, que entrou numa loja dessa, viu uma coisa ou outra, você compra. É inevitável. O Instagram faz isso para detectar, né, comportamentos semelhantes, Facebook, tudo, todos os sites usam esse tipo de algoritmo para detectar padrões similares e, a partir disso, resolver problemas. Ok? Xbox é melhor do que todos. Beleza, a próxima vez eu dou um exemplo do Xbox. Ok. Deixa eu salvar isso aqui. Então, é um pouco... Deixa eu só ver aqui. Bom, eu vou falar só rapidamente desse reduzir dimensionalidade. Às vezes a gente tem um conjunto de dados de entrada com cada item, cada exemplo. Eu não vou me estender muito não agora, tá? Por causa da hora. Cada item tem muitas variáveis, tem muitos parâmetros. Cada elemento, vamos supor 100, 30, 50 parâmetros. É muito. E aí o algoritmo ele fica mais pesado para aprender. Uma das técnicas que a gente pode fazer é reduzir a dimensão do número de parâmetros. E para poder fazer isso, a gente pode aplicar métodos não supervisionados. Um muito conhecido é a técnica de PCA. Eu não vou falar dela agora, deixa para... Se alguém for fazer algum projeto, eu indico como a gente aplica isso, tá certo? Uma terceira seria detectar anomalias. Deixa eu fazer só um desenhozinho aqui. Que a gente... Eita, que besteira. Desculpa. Pronto. Aqui. Reduzir dimensionalidade, tem uma técnica chamada PCA. A detecção de anomalia, eu vou fazer um desenho para ficar mais claro. Em 2004, eu trabalhei com um algoritmo para detectar falhas numa rede elétrica da Chesf. Então, como é que funciona? A gente tem lá o sinal da rede elétrica, da linha de distribuição. Então, ele está numa frequência, vamos supor 60 Hz. Isso é um sinal senoidal, né? Pá, 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 pá. Que tipo de problema a gente pode acontecer nesse sinal? Alguém pode sugerir? Interferência, por exemplo? Tá, o que uma interferência provoca no sinal? Uma interferência é quando um sinal se sobrepõe ou se conjuga a outro. Ele pode interferir no comprimento de onda, pode interferir na estabilidade. Tá. Uma das coisas é no comprimento de onda. Então, ele pode aumentar a frequência, por exemplo. A outra pode aumentar o valor. Tá vendo? Então, esse algoritmo, eu posso pegar desse sinal algumas informações a cada intervalo de tempo, por exemplo. Eu pego esse intervalo, depois eu pego esse intervalo, depois eu pego esse intervalo, e assim vai. Eu estou sobrepondo aqui os intervalos porque eu quero detectar mais rapidamente, mas poderia ser assim também, tá? Não sobrepondo. E aí, eu recupero de cada frame desse, por exemplo, a frequência e a amplitude. E a frequência e a amplitude, eles não são valores perfeitos, tá certo? Então vai lá, 59.9, 60, 60.
58,9. Todos estão mais ou menos próximos. Quando eu aumento a frequência aqui, então ele passa lá para 65, 70, 71. Então eu estou aqui vendo um padrão. Se eu for plotar isso num gráfico, poderia ser o nosso XY. Olha, o X está aqui, está aqui, está aqui. E aí, de repente, começou a aparecer aqui, ó. Opa! Então, estou detectando o quê? Que existe um padrão e agora apareceu um segundo padrão. Esse segundo padrão é uma anomalia. Isso poderia ser para frequência, como para amplitude. Também, tá? Amplitude, nesse caso aqui, é tensão em volts. 220 volts, 221, 210, 209, aí está caindo 1,80, 1,90, aí aqui já é ruim. A mesma coisa, a gente tenta detectar determinados padrões e a partir desses padrões detectar o que é corrente, tensão saudável, ou seja, sinal saudável, e sinal anômalo, sinal com problema. Então esse é um exemplo de aplicação. Olha só, o meu problema é um sinal. Um sinal ele não tem lá XY. A gente extraiu um parâmetro, uma feature chamada frequência, uma segunda feature chamada amplitude. E é com essas duas features, ou seja, o meu X, um XI qualquer, ele é composto do X frequência, X amplitude. São as duas features. E aí eu tento, aplicando um algoritmo de clusterização, identificar diferentes padrões, e se tem diferentes padrões é porque tem diferentes comportamentos. Eu tenho que classificar o que é o comportamento adequado e o comportamento anômalo. Ok? Belezinha? Bom, esse é um conteúdo relativo à parte prática, teórica, desculpa, do clusterização, né, dos métodos de aprendizagem não supervisionados e algumas hipóteses de aplicação, alguns exemplos de aplicação. São inúmeros aí, tem várias coisas. Tão vasto quanto os algoritmos supervisionados de classificação e de regressão. Então, a aprendizagem não supervisionada ela é muito usada na ciência de dados, especialmente em data mining, que é a descoberta de informação em conjuntos de dados. Eu resolvi não pedir para vocês exercício acerca desse tema, tá certo? A gente vai prosseguir para redes neurais artificiais e aí lá eu vou pedir um exercício para vocês. Deixa eu só interromper agora a gravação que a gente vai falar sobre o projeto. Só encerrando agora. 1, 2, 3... Interromper a gravação. Eita. Deixa eu só ver aqui o que eu fiz. Antes de interromper, deixa eu só mudar aqui o slide, que na verdade eu passei e vocês não viram. Pronto. Dúvidas? Deve ter várias aí. Mas vamos seguir aqui. Agora sim. Interrompendo a gravação.